Olá, seja bem-vindo ao Café Coração. Eu sou o Douglas Peixoto e no vídeo de hoje eu trago 3 passos para aumentar a sua fé. Bom, a reflexão de hoje vou falar um pouco sobre a fé, como que a gente consegue aumentar a fé para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, o coração mais paz, para que não deixe que as atribulações, da nossa vida tomem conta da gente, seja ansiedade, seja, enfim, o que for. Bom, como que a gente pode exercitar, como a gente pode aumentar a fé a ponto de que ela seja uma fé inabalável, que não é que não vá ter atribulações e tudo mais, mas como que a gente faz para que a gente não seja dominado, né? Talvez essa é a palavra. Acredito que esse vídeo possa ajudar vocês. Mas antes de mais nada, é importante a gente saber o seguinte: fé é a mesma coisa que crer, né? Eu pesquisei um pouco a origem das palavras, tá? Eu anotei aqui. Crer vem de credere, que é do latim, quer dizer acreditar. Acreditar com o coração. Então, se você não viu o outro vídeo que a gente fez sobre acreditar em Deus, dá uma olhada lá nesse outro vídeo que tem uma reflexão bem interessante que talvez vai te ajudar. Muita gente diz que acredita em Deus, mas talvez seja da boca para fora, então não custa nada dar uma olhada lá nesse outro vídeo. E fé é um ato de confiança e entrega. É um ato de comprometer-se com Deus, com os outros e com a natureza. Eu costumo falar para as pessoas hoje em dia que a fé é uma decisão. É decidir, como a origem da palavra mesmo diz, você se comprometer, você se entregar. Então é uma decisão. E aí a pergunta que fica nesse vídeo, antes até da gente entrar nos 3 passos para aumentar a fé, você já se entregou? Está disposto a se entregar? A viver uma vida em Cristo? Viver o modelo de vida em Cristo? Se sim, ótimo. Se não, essa é uma grande oportunidade. Por que aumentar a fé? Só tem benefício em você aumentar a fé, você viver em Cristo, viver em paz, vai ter um coração sem muita angústia, sabe? Você vai confiar de fato de que tudo que acontece é porque Deus quis que acontecesse, enfim, só tem benefício, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo em busca de sair de um vício, e angústia sobre algum problema que esteja passando, alguma atribulação na sua vida. Fica impossível sem a presença do nosso Deus. E como que a gente tem a presença do nosso Deus? Como que a gente se aproxima mais dele? Então são os 3 passos que eu separei aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, e o primeiro passo é a leitura da Bíblia. Se a gente quer se aproximar, se a gente quer aumentar a nossa fé e a gente quer se aproximar de Deus, a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa conhecer o que ele ensina pra gente, não é verdade? Então como que a gente vai conhecer? Agora, se você não acredita na Bíblia, então você não acredita em Deus. Porque a Bíblia ela só fala de Deus, ela fala do amor de Deus, do quanto poderoso que ele é, da criação de tudo. Então, se você não acredita na Bíblia, então volta um passo, você já está errado, você tem que crer de coração. Aí é o primeiro vídeo que eu falo. Então o primeiro passo é ler a Bíblia, para você conhecer os mandamentos, conhecer o que ele ensina, conhecer o que ele diz que é para fazer, diz que não é para ser feito. Muitas das vezes as pessoas podem estar cometendo pecados sem saber, né? Porque não conhece, não lê a Bíblia. Outros não, outros pecados a maioria das pessoas sabe, né? Que está sendo feito. Não precisa ler a Bíblia para saber que, por exemplo, não é correto matar ninguém, não é correto mentir, não é correto adulterar e etc. Tem muitos pecados que todos nós sabemos, mas é importante conhecer detalhes que talvez esteja passando despercebido por muitas pessoas. E isso faz com que a gente se afaste de Deus, porque Deus nos ensinou a viver e a gente está vivendo diferente. Então a importância da leitura bíblica. E aí eu separei aqui uma passagem que é em Romanos capítulo 10, versículo 17, né? Que lá justamente está dizendo isso, a importância de ler a Bíblia, de conhecer a palavra do Senhor. Como? Lendo a Bíblia. Bom, e o segundo passo seria o poder da palavra.
logo no início da leitura da Bíblia, isso fica muito evidente, como a palavra tem poder. A gente observa isso logo no início em Gênesis, onde a Bíblia apresenta, né, como Deus criou o mundo, né? E nas passagens, a partir do versículo 3, né, do capítulo 1, vem enfatizando, né, que Deus disse, né? Deus disse: haja luz. Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E aí no versículo 9, aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim vai. Ou seja, a Bíblia já mostra que Deus usou a palavra, Deus falou. Então, isso fica evidente, o poder da palavra. Então, daí a gente já vê, né, que a Bíblia já começa mostrando que Deus falou. Então, o poder da palavra, né? E eu separei aqui também mais algumas passagens de exemplo de como a palavra é importante, o poder da palavra, né? Então, em Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E continua dizendo: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tá vendo? Se você confessar com a sua boca. Então, são algumas passagens, né, que fica evidente o poder da palavra. E continua falando assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, são algumas passagens que eu separei. Está claro, né, o poder da palavra. Então, qual é o ensinamento que eu tiro disso? Quando a gente for orar, né, a gente for louvar, quando a gente for ler a Bíblia, coloca para o plano espiritual, para o plano celestial, o que você deseja, a ajuda que você quer. Peça ao Senhor. Tem passagem também que ele diz isso, que peça a Ele, que você será atendido. Então peça, abre a boca para pedir. E esse é um exercício que eu tenho feito agora, que depois dessa reflexão com o Mateus, eu não tinha percebido esse detalhe, né, do poder da palavra. Então eu tenho praticado isso e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você. Então a Bíblia está nos ensinando, né? Então fica aí a dica. Então vai cantar um louvor, canta, né? Louve o Senhor, invoque o Senhor na hora. E uma coisa que eu aprendi aproveitando o gancho que uma amiga me disse, esses dias foi, as pessoas costumam pedir, orar, na verdade, de forma muito genérica, quando na verdade a gente precisa ser específico, sabe? Às vezes você está precisando, um exemplo, largar um vício, né? Então por que você não ora para o seu Criador, para o nosso Criador, e pede para Ele e fala: Senhor, me liberte do vício tal, porque sozinho eu não consigo. Seja humilde, inclusive, para pedir. Eu, inclusive, larguei a bebida e foi assim que eu consegui. Sozinho eu não consegui, já tinha tentado algumas vezes, mas quando eu pedi dessa forma, Ele me atendeu e tem me atendido, e como outras coisas que Ele tem feito na minha vida. Então, experimente fazer isso, que com certeza você vai ver diferença. Bom, e o terceiro passo? O terceiro passo são as obras. Conforme a própria Bíblia já diz, eu separei aqui a passagem para mostrar, em Tiago, capítulo 2, em versículo 14, que diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Entre outras passagens aqui que isso fica bem evidente. Vou continuar aqui só para exemplificar na própria Bíblia. Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, versículo 15. Pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tenham nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Ou seja, não adianta você falar, você tem que fazer. Então, mais adiante, fala assim, que é bem forte, versículo 17. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, fica bem claro aqui na Bíblia de que não basta você ler a palavra, não basta você orar, não basta você crer, você tem que agir, ações. Então, esse é o ensinamento que Jesus deixou. Então, a gente precisa agir. Nada foge do que Jesus
nos ensinou na passagem dele, que é praticar o amor. Enfim, só a leitura bíblica vai explicar no detalhe as obras que ele quer que a gente faça. Bom, então o vídeo de hoje é para isso. Espero que esses passos, talvez que não estivessem claros na sua cabeça, né, possa agora ajudar e que possa vir a praticar, e com certeza isso vai aumentar a sua fé, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.